a Patrícia Braille, que é a nossa vice-presidente do Conselho. Patrícia também, ela não só vivencia esse grande desafio que é trazer a ética para garantir a sustentabilidade do setor de saúde, ela tem nas próprias veias tanto o trabalho na saúde quanto essa briga pelo compliance, pela integridade, e tem conseguido vencer grandes batalhas. Então, Patrícia, por favor, se você pudesse dar as boas-vindas aqui para os nossos convidados e pessoas que estão aos poucos entrando aqui no nosso webinar. Olá, bom dia a todos. É uma alegria muito grande, eu acredito que seja um sonho realizado ter vocês aqui conosco para esse nosso webinar e que ele seja o início, né, de uma parceria e uma caminhada consistente, que é aquilo que acho que permeia a vida de todos nós, é a junção da saúde com a ética. Eu tenho certeza de que todos nós que estamos aqui reunidos acreditamos nisso, esperamos isso e vivemos isso. Eu sou vice-presidente do Conselho de Administração do Instituto Ética Saúde, mas também sou acionista de uma indústria que fabrica produtos para cirurgia cardiovascular e também começamos alguma coisa na área de oncologia. Então, é uma indústria de dispositivos médicos em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, que sofre a cada dia se a ética se dissipar, se a ética se perder. Então, a nossa luta é diária pelo princípio da ética, que eu creio que envolve todos nós, e pela prática da ética no dia a dia. Então, é uma alegria imensa tê-los aqui conosco. Nós acreditamos mesmo nessa construção e juntos a gente vai construir, e já estamos construindo, um Brasil melhor. Um Brasil mais justo, onde as pessoas possam ter acesso à saúde, acesso honesto àquilo que é bom e que seja tratado de uma forma correta e digna. Então, sejam todos muito bem-vindos e vamos iniciar esse nosso webinar com muita alegria. Muito obrigada. Perfeito. Eu vou aqui compartilhar com vocês. Vocês estão vendo a tela cheia ou não? Sim? Ótimo. Bom, então aqui nós vamos hoje falar sobre ética e integridade como ferramentas de acesso à saúde e discutindo o papel da saúde suplementar durante e o pós-Covid. A ideia, de fato, é trazer um pouco da experiência do Ética Saúde e mostrando o caminho que a gente tem trilhado, né? O Ética Saúde, para quem não conhece, ele é uma entidade com personalidade jurídica própria, fundada em 2015, mas com um trabalho que vinha já bem antes de uma iniciativa do Instituto Ethos, juntamente com a Braide, que é uma das entidades que compõe hoje o nosso conselho consultivo na área de próteses e órteses. Eles sofriam bastante, tinham vários dilemas que tinham que ser, de fato, tratados de frente, de forma corajosa, e assim o foram. Então, ele tem, hoje, como características muito fortes, ser uma entidade de autorregulação para o setor, ter uma governança muito bem interessante, bem estruturada, ter um estatuto e as instruções normativas que são vinculantes para os seus associados e que servem de parâmetro e de referência para o restante do mercado. E, principalmente, atuar em várias frentes na área de prevenção e controle. E consegue, com isso, congregar não apenas a indústria de produtos médicos e farmacêuticos, mas também hospitais, laboratórios, entidades médicas, as operadoras e planos de saúde estão pouco a pouco vindos, e a ideia é exatamente que isso seja o início de um trabalho crescente, e até os próprios pacientes já estão representados através de algumas entidades. E, obviamente, para a gente poder atuar, a gente precisa e tem que contar com os órgãos de controle, os órgãos reguladores, com quem a gente tem alguns acordos de cooperação. Então, nossa missão é, de fato, difundir e consolidar a cultura ética e a transparência na área de saúde, com a finalidade de buscar a sustentabilidade do setor
sem esquecer, obviamente, a segurança do paciente, que é essencial. O nosso conselho consultivo, ele começou com a indústria e a área de importação e distribuição, mas hoje ele conta com também as sociedades médicas, iniciando pela própria AMB e as várias sociedades de especialidades, os laboratórios, através da Abramed, as sociedades de especialidades, eu comentei, ortopedia, traumatologia, patologia clínica, a enfermagem, dentre outras, os hospitais, através da ANAP, FEOESP, o IBROS, a Interfarma também já fazendo, já presente, e assim tantas outras entidades, como a Unidas, Fena Saúde já está convidada também para se juntar, e é dessa forma que a gente consegue, na verdade, unir esforços através de desafios conjuntos, né? Como associados, hoje temos quase 200, representados pelos diferentes segmentos, inclusive hospitais e laboratórios também, de norte a sul do Brasil. Então, a gente consegue, em termos de governança, contar com um conselho de administração eleito dentre os associados, um conselho consultivo com entidades representativas dos vários segmentos, e essas entidades é que nos ajudam a dar o direcionamento. E o conselho de ética, aí com 4 pessoas de notório saber, sem nenhuma vinculação com empresas do setor, mas todos eles pessoas de primeiríssima linha que nos ajudam, não apenas a direcionar o caminho do Instituto, no sentido de ajudar a editar as instruções normativas, que surgem a partir tanto das denúncias ou do resultado dos próprios grupos de trabalho. Então, por exemplo, as operadoras, o Anderson já acompanha aqui o trabalho do Conselho, as operadoras e planos podem, sim, indicar e iniciar um grupo de trabalho em que seria feito um levantamento de riscos do setor. Com esse levantamento de riscos, seria, então, discutido qual poderia ser o caminho para mitigação, e aí quais são as instruções normativas que poderiam ser, uma ou várias, que poderiam ser implementadas e lançadas aí como referência para o mercado. E o Conselho de Ética faria essa edição, essa implementação. Agora, o trabalho ele é muito grande. O trabalho, a gente entende que só receber denúncia e dar um encaminhamento, seja para os associados ou para não associados, quando a gente acaba encaminhando para os órgãos de controle, isso não é suficiente. O trabalho tem que ser muito maior em termos de sensibilização e educação, e aí eu convido todos a conhecerem de perto, através do site do Instituto Ética Saúde, o que a gente tem feito em termos de campanhas, programas de educação, EducaSUS, as pesquisas, estudos, várias iniciativas muito interessantes. E, principalmente, na questão de controle social e prevenção, algumas das iniciativas até durante o Covid, tanto para os gestores públicos, que a gente tem ofertado e acompanhado e assessorado, quanto para as próprias empresas, principalmente diante, às vezes, do dilema, se participa ou não de uma compra sem uma licitação por conta das exceções. Então, a gente acaba tentando assessorar e mostrar os caminhos e como manter o controle de forma adequada. O Qualies é uma das grandes ferramentas, exatamente para mostrar a robustez dos programas de integridade das empresas, e ele tem um valor enorme para toda a cadeia, então, para um fornecedor em relação ao seu cliente, em relação à empresa representada, ele acaba indicando qual o nível de robustez que aquela empresa está. E ele, possivelmente, vai ser uma das ferramentas de atalho para a obtenção do selo Proética dentro da CGU. Nós já estamos conversando com eles para isso. Assim, é essencial a gente, de fato, ter os mecanismos internos para lidar e dirimir dúvidas e até mesmo tratar aquelas denúncias que cheguem via canal de denúncia para os associados, mas também ter um relacionamento muito próximo com os vários órgãos de controle, como TCU, CAD, CGU, Anvisa, quem sabe em breve com a ANS também, o Rogério vai poder falar um pouco mais sobre isso, e a ideia exatamente é trocar ideias, experiências, informações e trabalhar num caminho conjunto aí para um melhor cenário. Nacionalmente, a gente tem feito muita coisa, mas também o Instituto acaba tendo uma presença internacional, não apenas no ambiente latino-americano, em que a gente faz parte de uma coalizão,
mas também até no âmbito global, através de várias iniciativas, inclusive a APEC também. Aqui, com a FGV, Instituto Não Aceito Corrupção e o Observatório Social do Brasil, a gente tem várias iniciativas. Vale a pena citar, inclusive, com a FGV, um novo programa de educação para o profissional de saúde, recentemente lançado, e é um programa aberto para trazer informação sobre compliance para esse profissional, seja ele médico ou outra posição, e com o observatório ganhar essa pulverização, na verdade, trabalhar lado a lado com as iniciativas locais e regionais para, de fato, apoiar aquele gestor correto e também chamar a atenção para aquele que precisa de uma retificação das suas condutas. Então, de forma muito rápida, eu só trago esse panorama aqui do Ética Saúde, e aí eu começo o nosso bate-papo aqui, chamando, em primeiro lugar, o Dr. Rogério Scarabel Barbosa. O Dr. Rogério é diretor-presidente substituto, diretor de normas e habilitação de produtos da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Ele é graduado em Direito pelo Centro Universitário Eurípides Soares da Rocha, de Marília, e tem especialização em Gestão Hospitalar e Organização da Saúde pela Universidade Federal do Ceará, Responsabilidade Civil e Direito do Consumidor pela Universidade de Fortaleza. Scarabel atua no setor de saúde desde 2004 e tem ampla experiência no segmento de saúde suplementar e saúde pública. Durante os últimos 14 anos, atuou como advogado na área de saúde do direito da saúde. Dr. Rogério, muito obrigado por ter aceito o convite e, por favor, o espaço é seu. Obrigado. Olá a todos, né, todos os presentes, todos que nos assistem. Quero inicialmente cumprimentar o Carlos Gouveia, a Patrícia, o Anderson e a Vera Valente, né, e agradecer também o convite em nome da ANS, de seus servidores, de toda a diretoria, para participar desse evento, né, para tratar de um tema tão importante para o desenvolvimento da nossa sociedade e também contribuir nesse espaço para o desenvolvimento do sistema de saúde brasileiro, que é o norte, né, da agência. Então, nesse momento, mais do que nunca, tudo se volta para o protagonismo da saúde, do tema saúde, né, sobre a sua importância, a necessidade do fortalecimento dos sistemas de saúde, não só no Brasil, né, mas todo mundo, que de fato acaba por tornar de forma muito concreta a saúde como um eixo estruturante, né, para gerar qualidade de vida e também economia, né? Ainda na expectativa de uma sociedade muito mais justa, mais segura. A pandemia trouxe luz para esse prisma, né, para uma visão mais sinérgica entre a saúde e a economia, de que não existe uma coisa sem a outra. Do ponto de vista da governança, a pandemia reforça a necessidade de uma melhor organização do nosso sistema de saúde, a adoção de mecanismos mais fáceis e eficientes para o acesso, para a transparência, para as informações, para a qualidade das informações, né, de forma a facilitar o sistema e retirar os entraves burocráticos. A pandemia veio afetar diretamente todos os elos da cadeia de valor da saúde, então nós temos que convergir para soluções que necessariamente passam por diálogo, por cooperação entre os agentes com o propósito da melhoria do sistema como um todo. Nessa ordem de ideias, nessa visão, não há espaço para comportamentos, para ações, medidas que favoreçam desperdícios de recursos e possibilitem um ambiente favorável à corrupção. Muito pelo contrário, o esforço de todos deve seguir um propósito maior de uma sociedade melhor, mais justa, menos desigual, mais sustentável, e que esses valores sejam norteadores desse diálogo, né, que promova a transparência entre todos os atores da saúde suplementar. A saúde suplementar está intimamente ligada à atividade econômica do país e ao emprego. O acesso aos planos de saúde, a atividade econômica, ele passa passa e é preponderante pelos grandes financiadores desse setor, que são os empresários, né, que investem no país e são os grandes contratantes e provedores financeiros dos planos. Então, atualmente, nós vivemos um momento não só de crise, mas as agências de risco já nos apresentam um cenário de retração. Nós já tivemos
inclusive esse reflexo na saúde suplementar, que nós tivemos agora de fevereiro até o momento, uma perda significativa de vidas. Então, em razão disso, esse ajuste da cadeia de produção da saúde, ela é necessária, né, de forma a impor uma continuidade do negócio junto ao sistema, para que não tenhamos essa perda dessa população trabalhadora ativa em razão da capacidade de pagamento das empresas para que possam se manter financeiramente saudáveis durante a pandemia. Pela evolução do setor de saúde, as operadoras de plano de saúde iniciaram uma mudança no modelo de gestão e passaram a compreender a função de serem gestoras do cuidado dos beneficiários antes ao negócio realizado, né? Antes ao negócio realizado. A operação de plano de saúde é uma atividade extremamente complexa que envolve o controle e a atuação ativa sobre a gestão de saúde e os recursos que são administrados. Além dessas medidas tangíveis aos gestores, está em curso também uma mudança sem precedentes no comportamento da demografia brasileira. O aumento significativo das pessoas mais idosas gera um impacto direto sobre o consumo do recurso de saúde como um todo. Então, nós temos que pensar sobre o acesso e a redução das desigualdades, pois que é exatamente nessa fase que mais se precisa da assistência é que há a redução da capacidade de pagamento do indivíduo. Então, nós temos que refletir essas questões sociais e buscar uma solução conjunta, coordenada, integrada para a manutenção do acesso e a continuidade do negócio. Então, pensar em modelos sustentáveis de gestão da saúde populacional é um caminho para reduzir o alto custo do setor, ampliar o acesso, otimizar o atendimento. Nesse sentido, até o uso da tecnologia, a telemedicina, a inteligência artificial e outros mecanismos tecnológicos também se mostram muito eficientes. É certo que são muitos os problemas que cercam o nosso setor, né? Desde a falta de médico em algumas partes do país até os custos, né, dos planos de saúde para empresas e para os cidadãos. As discussões e transformações que o sistema de saúde vem atravessando no Brasil e no mundo na busca de modelos mais efetivos são os principais pontos debatidos hoje em dia e terão impactos no futuro. Mas a pauta da discussão da integridade traz a esse ambiente a essência de tudo, a razão de ser, o valor que está por detrás, o princípio que está sendo atacado, né, o bem-estar social, o pacto ético que temos que preservar enquanto sociedade. Sobre isso, vale aqui ponderar que na saúde, como os recursos são finitos, quando falamos em garantia de acesso, temos que combater diretamente desperdícios do sistema que retiram a oportunidade de que mais pessoas possam ter acesso à saúde de qualidade. É necessária a adoção de mecanismos de controle interno que favoreçam o combate à corrupção, temos que defender a ética na assistência e contribuir para a ampliação do acesso ao sistema. Do ponto de vista da eficiência, consideramos importante o fortalecimento da transparência das ações para favorecer a redução das barreiras corporativas, promoção do diálogo, a cooperação entre si, uma nova forma de concorrência colaborativa, olhando bem do sistema como um todo, né? Uma gestão pela cocriação. O modelo assistencial ele precisa chegar num resultado melhor na saúde. Nós temos que compreender o mutualismo efetivo, onde a contribuição de todos e o compartilhamento do risco e o beneficiário bem cuidado pelo sistema, há uma redução de risco para todos. Também se mostra necessário avançar na telemedicina, realizar a expansão tecnológica em benefício de se promover um melhor cuidado, um menor custo, de forma a permitir a capacidade de pagamento dos participantes do sistema e o ingresso de outros a partir do desenvolvimento econômico do país. Mais do que nunca, empresas deverão correr atrás para entender os seus custos, para saber se estão sendo feitos investimentos corretos, se estão colocando recursos corretos no tratamento de saúde. É indispensável refletir sobre o valor em saúde, a sua pertinência e dela se atentar para os resultados que verdadeiramente importam para o paciente, colocando-o no centro, dando transparência ao processo e observando a ótica dos resultados em saúde. Essa mudança de modelo de gestão não é simples, envolve todos os atores dessa cena, desde os provedores financeiros dos planos, às operadoras e o próprio paciente, que precisa estar empoderado de informações para a tomada de decisão. Antes de encerrar minha fala, queria agradecer e acrescentar que a ANS reconhece a importância de adotar uma cultura de combate à corrupção. Pois, como já tratamos aqui, a saúde suplementar tem seu papel preponderante no desenvolvimento econômico do país
e medidas que viabilizem a confiança das relações comerciais em um ambiente favorável ao investimento financeiro são, de fato, instrumentos importantes que contribuem para a continuidade do negócio, que é objeto de regulação da ANS, né, que é a operação de planos privados de assistência à saúde. E quando tratamos disso, também tratamos de viabilizar o acesso à saúde. A ANS vem atuando de forma muito contundente para o aperfeiçoamento do modelo de governança das operadoras e dos prestadores. Citar sobre isso exemplos como as normas de acreditação das operadoras, os programas de qualificação dos prestadores, mais recentemente a nova regra de capital baseada em risco e também a regra de modelo de governança das operadoras. A ANS também fortaleceu seu modelo interno de governança corporativa, na medida que possui uma política interna de gestão de riscos e também um plano forte de integridade. No campo da atividade regulatória, primordial coibir que medidas regulatórias possam ser tomadas distantes do interesse público, situação que pode aumentar a desigualdade e prejudicar os valores democráticos, o crescimento econômico e a confiança no governo. Como medida importante, cabe o compromisso de se adotar mecanismos para privilegiar o interesse público através do envolvimento das partes interessadas. Temos que garantir a transparência, promovendo a responsabilização e aprimorando as políticas de integridade organizacional. Nesse sentido, cabe ainda referenciar que a nova lei das agências reguladoras contribui com esse ambiente de integridade, adotando os mecanismos de avaliação de impacto regulatório, a avaliação do estoque regulatório e do resultado regulatório, bem como a obrigatoriedade de se promover a participação popular, a transparência e da forma de organização interna e das decisões dos órgãos colegiados. A ANS espera também que as empresas, os indivíduos e todos os atores não governamentais colaborem com a integridade pública e que não tolerem a corrupção, fazendo uso dos canais de denúncia disponíveis por meio do sistema informatizado de ouvidoria, o Fala BR, por exemplo. Por fim, eu acredito que oportunidades como essa, do dia de hoje, em que podemos tratar desse tema, são de extrema importância para a troca de experiências, geração de novas ideias e que tragam valor e benefício ao sistema de saúde suplementar no nosso país como um todo. E dizer também a fala do Carlos no início, nós estamos na tratativa da formalização do termo de cooperação, nós já recebemos agora na presidência e nós vamos fazer essa análise e debater com os diretores, com os demais diretores da colegiada e até marcar uma apresentação do Instituto lá para a nossa diretoria, para os nossos gestores, para que a gente possa avançar nesse tema que é tão importante, tão relevante para a saúde suplementar e também para a agência. Muito obrigado, essas são minhas palavras iniciais e estou aqui à disposição. Excelente, doutor Rogério, muito obrigado. Acho que foi uma excelente introdução e mostra o avanço que a própria agência tem tido na revisão do seu papel e na adequação às novas demandas da sociedade como um todo. Acho que vocês estão de parabéns, eu tenho acompanhado de perto e realmente a gente acaba vendo o esforço que tem sido feito diante de condições nem sempre muito fáceis, né? Pelo contrário. Então, vocês estão de parabéns. E fico à disposição, o Instituto fica à disposição para, de fato, a gente avançar na discussão do termo de cooperação. Isso, para o setor de saúde, é fundamental, porque o Instituto ele não tem poder de polícia. Então, ele tem, obviamente, uma ação direta com os seus próprios associados, já que eles aceitam o efeito vinculante do Estatuto e das instruções normativas. Ele tem um efeito de parâmetro indicativo para o setor de saúde e para os demais, porém, sempre que houver uma irregularidade ou uma ilegalidade, a gente tem que passar para o órgão de controle, seja para ele fazer uma investigação, se for o caso, ou até uma punição, se for um caso criminal, por exemplo. Eu vou pedir agora, só para fazer uma inversão da ordem, Anderson, e convidar a Vera Valente, até para fazer um bom balanceamento aqui dos gêneros e apresentá-la. Bom, a Vera Valente é diretora, atualmente ela é diretora executiva da FENA Saúde, que é a Federação Nacional de Saúde Suplementar, advogada, engenheira, e nos últimos 20 anos ocupou posições de liderança no governo federal em empresas e associações de indústrias do setor de saúde.
como gerente-geral da Anvisa, liderou a implantação da bem-sucedida política de medicamentos genéricos no Brasil, trabalho concluído posteriormente no setor privado como presidente da Progenéricos, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos. Foi diretora de Inovação e Acesso da Interfarma, associação que reúne as indústrias farmacêuticas de pesquisa do país, e desde junho de 2019, diretora executiva da Fena Saúde. Vera, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e, por favor, fique à vontade para fazer as suas considerações. Você está no mudo, desculpa. Gente, essa é o novo normal, né? Sempre a pegadinha. Bom dia a todos, bom dia, Carlos Eduardo, obrigado pelo convite, Patrícia, já nos conhecemos há bastante tempo de outras batalhas, né? Cumprimento aí o doutor Scarabel, o Anderson, eu até brinquei com o Anderson, acho que é o nosso primeiro webinar, não tenho certeza, Anderson, mas com o doutor Scarabel já tivemos alguns, então, o bom é que a gente fala muita coisa parecida, então estamos todos na mesma página, agora é só a gente avançar. E tenho certeza que o Anderson também vai falar parte do que está em ambas os discursos, aí, as falas. Então, a FENAS, como você mencionou, estou na FENAS Saúde desde o ano passado, mais precisamente maio de 2019. A FENAS Saúde representa 16 grupos econômicos privados de operadoras e planos de seguros de assistência à saúde no Brasil. Atendemos 40% do mercado brasileiro, 29,3 milhões de beneficiários e com faturamento anual de 80 bilhões de reais. Entrando no tema do webinar, né, o doutor Rogério fez uma fala excelente, né, essa questão de ética, de responsabilidade social, de sustentabilidade, num conceito mais amplo, eu acho que é um tema muito importante do momento na nossa sociedade. E, então, entrando nesse tema, ética e integridade, como falar sobre ética na nossa atuação, né? É algo complexo. E aí nem mesmo os filósofos se entendem sobre uma definição exata do que é ética. Podemos falar na ética em que importa são os princípios, os valores. Podemos falar na ética que o que importa são as consequências. Mas se a gente for meio assim, no meio termo mais aristotélico, buscar a ética que dê valor ao papel de cada um na sociedade, que combina valores e consequências. Também, de uma forma mais ampla, ética pode ser conceituada como o cuidado que temos na nossa relação com os outros, a atenção que damos a cada ser humano. Numa sociedade complexa, atua eticamente quem cumpre seu papel em relação à totalidade, quem contribui para o funcionamento harmônico de um grande grupo, quem age em busca do bem-estar da coletividade. Então, não existe perfeição, nem no ser humano, nem nas instituições, estamos sujeitas a falhas, a erros, mas trabalhar na meta do melhor para o conjunto da sociedade é o que temos que procurar fazer nesses tempos difíceis. A saúde suplementar tem um papel ético na sociedade, que também se destacou nesse tempo de pandemia, de Covid. Atendemos, como saúde suplementar no país, 47 milhões de beneficiários, ou seja, 1 em cada 4 brasileiros. Esses 47 milhões é o equivalente a um país do tamanho da Espanha, não é pouca coisa. Estamos vivendo uma pandemia e o SUS tem feito brilhantemente a sua parte, mas podemos dizer que a eficiência do setor público também foi possível por contar com o papel dos planos de saúde atendendo a essa enorme população de beneficiários. Esforço comum em nome de uma coletividade. Do ponto de vista social, quem tem plano de saúde pode considerar um privilegiado. Possui uma garantia almejada por quase todos na sociedade de ter segurança em algo tão delicado como acesso à saúde. Mas ele também, muitas vezes, sem se dar conta, cumpre um papel ao não congestionar ainda mais o SUS e deixar o acesso ao SUS para aqueles que dependem exclusivamente do sistema público. Eu gosto de brincar, e o doutor Rogério já ouviu isso algumas vezes, que os planos de saúde, na verdade, eles funcionam como uma grande caixa d'água, que irriga toda a cadeia de prestadores de serviço. Os recursos em formas de mensalidades
pagas pelos beneficiários, sejam famílias, sejam empresas, entram nessa grande caixa d'água, mas vão para irrigar todo o sistema de prestadores. Para se ter uma ideia, as operadoras repassam 90%, as operadoras são responsáveis por 90% do faturamento dos hospitais privados e cerca de 80% do faturamento dos laboratórios de diagnóstico. Cerca de 85% de tudo que as operadoras arrecadam na forma de mensalidades é repassado para os prestadores de saúde, hospitais, médicos, dentistas, enfermeiros. Preocupada com essa questão da integridade, da ética, a FenaSaúde possui uma comissão de ética que tem por objetivo uma troca de experiências sobre como evitar desperdícios, considerando esse conceito de desperdício de forma ampla, incluindo não só o desperdício por falta de eficiência, mas também as fraudes. Contamos com guia de boas práticas para evitar os desperdícios. Desperdícios são, de fato, uma questão de ética que importa para todos. Um estudo recente feito pela plataforma de gestão de saúde DRG Brasil, com 1,8 milhão de diárias hospitalares de mais de 500 mil pacientes, mostrou que quase 38% das internações poderiam ser evitadas. É um número realmente impressionante. O desperdício ele está na falta de coordenação, na falha no atendimento, no sobrepreço, na fraude, no abuso, em tratamentos desnecessários e na excessiva burocracia administrativa. Então, essas questões nós estamos atentos e temos buscado criar mecanismos de minorá-las através de ações de gestão e de integridade. Cabe ressaltar que as operadoras de planos de saúde não escolhem os procedimentos. Essa decisão cabe aos profissionais de saúde. Mas, no final das contas, essa decisão, né, quem paga a conta do sistema pelos desperdícios, eventuais desperdícios, é o próprio contratante, seja ele pessoa física, seja ele pessoa jurídica, empresa, e que custeia o fundo mútuo administrado pelas operadoras. Como funciona? Todas as despesas, o que a gente chama de custos assistenciais, esses procedimentos de saúde, são repartidos entre todos que compõem esse fundo. Então, a consciência do uso correto, né, o uso consciente do sistema, ele é bom para todo mundo. Também é importante mencionar que procedimentos desnecessários podem causar também danos físicos, psicológicos aos pacientes. Uma intervenção cirúrgica desnecessária, como a gente mencionou, essa estatística, ela pode ser, inclusive, tipificada como um ato criminoso, por violar a integridade física das pessoas. Então, isso é absolutamente inaceitável. Nesse sentido, nós temos objetivos comuns, eu parabenizo aí a criação deste Instituto Ética Saúde, gostei muito, vamos conversar, Carlos Eduardo. Nós temos objetivos muito semelhantes, comuns, né? Então, pegando exatamente o que está no site do Instituto. Difundir e consolidar uma cultura de honestidade e transparência no setor saúde. Concorrência justa e leal. Ampliação do acesso à saúde. Redução dos desvios e desperdícios no sistema e disponibilização adequada de tecnologia médica. Um dos maiores problemas do setor de saúde suplementar tem sido, na verdade, um total desconhecimento de como esse sistema, que é muito complexo e abrangente, funciona. E aí temos mais uma questão ética. Muitas vezes, boas intenções trazem resultados desastrosos. Eu brinco também, quem me escuta falar já ouviu essa minha fala mais de uma vez, que nós estamos vivendo no setor de saúde suplementar uma pandemia de projetos de lei e decisões judiciais, tanto no âmbito federal, quanto estadual, quanto municipal, e que afetam e prejudicam o funcionamento do setor e podem, inclusive, comprometer a sustentabilidade do setor. Porque até resgatando o número, eu falei que a FenaSaúde tem 16 grupos econômicos, mas e 40% do mercado, mas esses outros 60% estão na mão de 700 operadoras. Você tem pequenas operadoras, cujas essas medidas, às vezes bem intencionadas, podem levar à quebra de algumas operadoras e com consequências dramáticas para os seus beneficiários. Então, a gente tem propostas, por exemplo, que prevêem anistia na inadimplência, quebra de contratos,
acessos a tratamentos que não têm a cobertura prevista em contrato, não estão no rol, entre outros aspectos perigosos para um setor que já é muito regulado e sujeito a contratos. Isso tem um enorme potencial para gerar custos, né? Se você coloca um procedimento, um tratamento de alto custo e, consequentemente, como eu falei, da interligação desses elos e, consequentemente, aumentar as mensalidades. No limite, leva à exclusão de beneficiários da saúde suplementar, que, por fim, sobrecarrega o SUS. Então, a consciência desse funcionamento por todos, em especial porque tem o poder de decidir, seja no judiciário, seja na construção de um marco legal, é muito importante porque, às vezes, no intuito de ajudar alguns, você prejudica a sociedade como um todo. Essa judicialização no setor da saúde também é uma questão que diz respeito à ética. A consequência do intervencionismo vai muito além de um beneficiário ganhar na justiça um direito que não estava previsto no contrato. Uma jornalista me perguntou um dia desse, o problema do plano de saúde é que a gente tem que estar na justiça para fazer valer os nossos direitos. Falei, não, as pessoas entram na justiça para fazer valer aquilo que elas não têm direito, porque o que tem direito está no contrato, o que tem direito está previsto no rol. Cada vez que alguém ganha uma causa, algumas de milhões de reais, né? A gente tem hoje um medicamento que custa 12 milhões de reais, que vai beneficiar a si próprio, mas está prejudicando milhares de outros, porque esse custo volta na forma do aumento das mensalidades, que eu coloquei como conceito do mutualismo. Se você tem um aumento do custo, isso é repartido por todos que estão no sistema, mesmo que beneficiem uma pessoa. E dentre os que pagam pelos planos de saúde, os mais prejudicados, infelizmente, são os que têm menos condições econômicas, porque eles não vão poder suportar esse aumento decorrente da judicialização e acabam abandonando o sistema privado. Então, o que parece justo, na verdade, acaba sendo muito injusto. Um princípio ético é buscar cumprir, né? Isso é muito importante. O que se propôs, seja o acordado, seja a palavra, seja a regulação, seja o contrato que foi assinado. Estamos novamente com uma questão de implicações éticas neste momento, que é a discussão da incorporação de novas tecnologias, da regulação disso. Então, temos no Congresso hoje um projeto de lei que foi aprovado no Senado, que visa a incorporação automática dos quimioterápicos orais, logo após o registro na Anvisa, sem nenhuma avaliação técnica, porque as tecnologias, uma coisa é o registro na Anvisa, que são comprovados alguns documentos, alguns testes que são pedidos para a Anvisa, e autoriza a comercialização do produto. A avaliação de tecnologia em saúde avalia o impacto dessa incorporação para o sistema como um todo, seja na segurança do beneficiário, seja para os custos do sistema. O doutor Rogério mencionou aí, os recursos são finitos. Os recursos são finitos para a pessoa física, são finitos para a pessoa jurídica, são finitos no sistema público, são finitos no sistema privado. Quando surge um novo tratamento, um novo medicamento, que a gente costuma chamar de tecnologia em saúde, você tem que avaliar esse produto à luz desse conjunto de recursos, né? Qual escolha é correta, é certa, é justa fazer? A peneira para fazer isso se chama ATS, Avaliação de Tecnologia em Saúde. É a forma técnica e justa para a sociedade, seja com recursos públicos ou privados, decidir aquilo que é bom para as pessoas, bom para a sociedade, bom para o sistema pagar. Então, essa discussão é muito importante e quem está à frente dessa decisão tem que defender com unhas e dentes a avaliação técnica, porque ela é justa e porque ela traz sustentabilidade para o sistema. Então, essa palavra sustentabilidade ela é chave. Medidas muito populistas ou muito impactantes, aparentemente muito interessantes, elas podem comprometer de verdade a sustentabilidade, a existência desse sistema. Então, no caso dos oncológicos, é um assunto muito delicado, né? Porque você tem, de um lado, um medicamento, um aspecto emocional de uma doença grave, uma doença muitas vezes fatal, e cria uma expectativa de que você ter medicamentos orais possam substituir os infusionais, que as pessoas não vão mais para o hospital. Isso não é verdade.
Aí vem de novo o aspecto ético da informação, né? A informação correta, a informação precisa, que chegue ao seu destinatário de forma que ele compreenda exatamente o que está acontecendo. Então, não existe essa substituição, não vai privar o paciente de ir ao hospital. Mas, por outro lado, também tem a visão da responsabilidade, como eu falei. A ATS, retirar a ATS é expor o paciente, no caso de câncer, a tomar um medicamento. Nesse caso, o medicamento oncológico na Anvisa, ele é registrado apenas com fase 2, os testes não são conclusivos, até pelo caráter dele ser considerado um medicamento de doença rara. Então, quem vai avaliar isso de forma ampla para toda uma população é, no caso da saúde suplementar, a ANS via processo de ATS. E, como eu falei, também se avalia o impacto econômico. Então, uma consultoria avaliou o impacto de 29 produtos e viu que eles podem chegar até 14 bilhões de reais num ano, em termos de custo, na forma de custos assistenciais, dependendo do critério adotado. Então, lembrando, os contratos na saúde suplementar são regidos pelo mutualismo. Todos os custos são repartidos. Então, essas despesas, por exemplo, com essa incorporação sem critério, vão beneficiar alguns, infelizmente poucos, e vão ser arcadas por todos. E é preciso, uma coisa que eu quero deixar claro, não somos contra a incorporação de tecnologias. Hoje o rol tem muitas tecnologias, de oncológicos orais temos 43 opções, com 90 indicações terapêuticas. O que a gente defende pela sustentabilidade do setor e pela segurança das pessoas, são critérios técnicos, provando valor em saúde, para que as escolhas sejam justas e boas para as pessoas. O Instituto Ética Saúde tem como um dos seus princípios a ampliação do acesso. Acho que essa é a principal agenda da FENA Saúde. Várias pesquisas que já foram conduzidas no Brasil mostraram que ter um plano de saúde está entre os maiores anseios da população. Tem uma pesquisa da Folha que falou que é o segundo maior anseio da população. Faz sentido, mas isso não adianta a gente oferecer produtos que as empresas ou as pessoas não consigam comprar. E nesse momento de crise, você teve já, né, saíram as matérias, uma expulsão de 300 mil pessoas do sistema, muito correlacionado com a crise econômica, com a perda do emprego formal e, consequentemente, do benefício do plano de saúde. Então, uma agenda da FENA Saúde, que já vem sendo discutida há muito tempo, é a revisão da regulamentação para ampliar o acesso aos planos de saúde, para que possa se ofertar planos individuais, e para isso precisa de regras mais competitivas para preços e reajustes. Também o doutor Rogério já ouviu já, né, participou dessa discussão muitas vezes, e é fundamental ofertar também planos segmentados. Eu gosto de falar que a gente tem que ter a opção, não é a obrigação, a opção, dar a opção para as pessoas que ela avaliem a sua capacidade versus a sua necessidade e possam optar nesse meio entre o plano de saúde referência e o SUS, que ela tenha um meio do caminho, que ela possa optar coisas que sejam boas para ela, avaliando a necessidade versus a capacidade. Então, essa agenda, ela ficou mais evidenciada na pandemia, com essa perda do emprego, e sem um cenário de curto prazo, da retomada da economia a ponto da geração expressiva de empregos e, consequentemente, vagas de trabalho que ofereçam esse benefício. Então, é muito importante o envolvimento do Congresso Nacional, e a ANS tem um papel fundamental em suscitar esse debate que já está maduro para acontecer. Então, estou terminando. Independente da regulação, precisamos acelerar no Brasil também uma transição para a adoção de novos modelos de remuneração baseados em evidências e geração de valor para os pacientes. O modelo atual fee for service é pernicioso, pois quanto mais se usa, mais se ganha. É preciso mudar o foco de quantidade para desempenho, produzir melhores resultados e desfechos para os pacientes. Um sistema que desestimule os desperdícios em busca do que interessa, o melhor tratamento. Então, acho que essa é uma agenda que nos une, todos esses pontos colocados. Peço desculpa se eu ultrapassei meu tempo, mas o tema é muito palpitante. Obrigada. Excelente, Vera. Os nossos
participantes aqui estão elogiando as apresentações até agora. Realmente é muito palpitante, entusiasmante, eu diria, até porque mostra quantas coisas nós temos que ainda tratar de uma forma transparente, olhar de frente. A questão do choosing wisely já é um movimento grande no mundo inteiro. Alguns setores, como a área de diagnóstico, por exemplo, têm adotado esse tipo de iniciativa exatamente para mostrar que o acesso cada vez mais precoce e a diagnósticos precisos, ele é importante, pode fazer toda a diferença no custo total de saúde, inclusive com a eventual retirada do rol ou indicação daqueles produtos obsoletos ou que já não têm mais eficácia comprovada. Então, esse tipo de desafio, acho que ele compete a todos nós dentro do sistema. E agora eu gostaria de convidar um grande parceiro, que é o Anderson Antônio Monteiro Mendes. Ele é o presidente da Unidas, União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde. Bacharel em Sistemas da Informação, pós-graduado em Gestão Estratégica de Negócios em Saúde e Gestão de Serviços de Saúde. Ele também é gerente executivo da CACI e membro titular do Conselho Nacional de Saúde e da Câmara de Saúde Suplementar da ANS. E faz parte do nosso Conselho Consultivo, tendo trazido sempre grandes contribuições, participado de todos os nossos eventos de forma brilhante e muito ativa, e eu agradeço ao Anderson e toda a equipe dele que de fato tem abrilhantado lá as nossas discussões e trazendo um olhar diferente. Então, Anderson, por favor, agora seu tempo também para se manifestar, por favor. Ok, obrigado, bom dia a todos. Obrigado, Carlos, aí pelo convite, né, pela parceria. Eu acho que a Unidas está realmente empenhada em estar participando disso. Um abraço à Vera, amiga de várias batalhas, ao Rogério também, um grande amigo aí, que tem sido bastante solícito a gente de tudo que a gente precisa da agência e tudo mais. E um abraço à Patrícia também, por estar com a gente aí, e a todos que estão nos assistindo aí, né? Nessa nova modalidade agora, já estão até acostumando já. Estamos no dia a dia desse aí. Eu anotei aqui algumas coisas, eu tinha também preparado uma fala, mas muito já foi falado, né? E com muita competência aí pelo Rogério, principalmente pela Vera, que transitou, né, em vários chapéus aí desse mercado, então tem uma competência incrível para falar sobre isso. Eu vou pedir licença a vocês para ser um pouquinho mais ácido, talvez, porque esse assunto, para mim, ele tem alguns viés bem importantes, principalmente porque, assim, falar em ética na saúde é algo muito, assim, para mim, essencial, né? Acho que setores básicos, educação, saúde, segurança, cara, a ética assim, para mim seria um crime hediondo. Não praticar a ética, não ser ética, para mim, na saúde é um crime hediondo, é uma coisa, assim, absurda. Assim como a gente vê notícia, por exemplo, de fraude em merenda escolar, por exemplo, o cara que se topa fraudar uma merenda escolar, para mim é uma coisa, assim, inaceitável do ponto de vista de qualquer outra situação, né? Você ter o lucro abusivo num automóvel, cara, automóvel compra quem quer, faz quem quiser, tem concorrência, tem tudo, mas saúde, educação e segurança, né, um policial não ter a ética a utilizar ou não ser preparado para ser ético a utilizar uma arma é uma coisa absurda. Então, ética em saúde, para mim, ela é fundamental e eu gosto muito de separar, né, acho que a discussão de ética, inclusive, ela tem que ser separada um pouquinho da discussão criminal. A gente assiste muita coisa na saúde que, para mim, transcende a ética. É crime, é caso de polícia, é caso que, assim, que você deveria ter um outro tipo de conduta e, muitas vezes, a gente ainda fica, né, naquele depoimento da ética, cara, isso é polícia, isso é um caso que isso já transcendeu qualquer que seja a discussão, qualquer que seja o ponto. Então, eu acho que eu gosto sempre de trazer à tona, né, a ética do dia a dia, né? Assim, como a gente discute ética no dia a dia, né? Quando se uma operadora nega um procedimento visando apenas a economia de dinheiro, está errado. Se um comprador no hospital escolhe um produto mais caro porque aquele produto traz mais rentabilidade, não é ético. Então, assim, a ética ela permeia o nosso dia a dia, seja na função pessoal, quando eu encontro uma carteira num shopping e devolvo essa carteira à segurança, quando eu vejo que um troco na banca de revista está equivocado e acerto esse troco com a mais, né, devolvo para aquele atendente, assim como a ética
no profissional, assim, na ética como um gestor de plano, como uma pessoa de compra de um hospital, como um médico que vai solicitar um procedimento. Então, assim, acho que a gente tem que trazer esse depoimento, sair um pouco dessa teoria e dessa coisa e colocar isso em prática, né? E aí eu trago muito a narrativa da função de quem paga. E aí eu tenho uma autoculpa, né? Eu me coloco numa autoculpa e faço tenho discutido isso lá com o Carlos e com o conselho lá, e muito assim, qual é o papel de quem paga nessas definições? Quem paga não deveria estar mais atento, separar o joio do trigo? Será que eu não poderia exigir, né, não só atitudes, mas comprovações de atitude éticas de tudo aquilo que eu compro de serviço e de produto? Né? Assim, a gente tem falado da cadeia, né? Será que quem está aqui intermediando, acho que a Vera faz uma analogia perfeita da caixa d'água, mas a operadora tem a função de ser aquela torneira, né? E distribuir a água para quem precisa, né? Ó, aqui está mais seco, aqui está mais molhado, então fecha um pouquinho, abre. Nós temos essa função de pegar esse recurso e levar ele para quem precisa. Não é aqui a ideia de que... A gente sabe hoje, por exemplo, para vocês terem ideia de grandes números, 5, 6% dos beneficiários de uma carteira corresponde a 50%, 60% do custo, né? Eles levam mais da metade do recurso que está ali disponível, vai para 5, 6%. O Pareto na saúde ele é muito desequilibrado, ele não é 80-20, né? Então, gerir essa torneira requer muita habilidade e requer ética o tempo todo, né? Assim, como identificar claramente quem precisa e levar esse recurso a quem precisa, usando um recurso que é de todos, né? Então, acho que essa discussão da ética no dia a dia... Então, se eu sou o cara que fecha ou abre a torneira, eu poderia definir melhor e ser mais rigoroso em dizer o seguinte, cara, eu só vou abrir a torneira para quem eu confio, para quem me comprova, para quem prova, para quem me mostra, para quem no dia a dia tem a ética e tem a expressão. A ética ela é fundamental para trazer conceitos que na gestão em saúde são, hoje, condições de vida ou morte das operadoras. O primeiro é previsibilidade. Não dá mais para se trabalhar sem ter a menor noção de quanto vai custar uma cirurgia no ano que vem. Isso não é mais permitido, a gente não consegue mais fazer isso. Então, a previsibilidade ela passa a ser um ponto importante. E ela vai vir muito com compartilhamento de risco. Hoje a gente tem um processo de contratação de serviço que quanto mais ineficiente for a prestação de serviço, mais recurso ele leva. Acaba sendo mais vantajoso para ele, muitas vezes, porque se eu tenho uma alta taxa, por exemplo, de infecção hospitalar, esse paciente vai ficar mais dias internado comigo, vou ganhar mais diária, vou vender antibióticos de altos espectros que são caríssimos, e isso vai trazer, no final das contas, um lucro maior para mim. Essa é a verdade hoje, né? A vida como ela é. Então, por isso eu sou mais ácido no ponto da ética, que eu falo, a gente precisa mudar isso para ontem e tornar, então, esse compartilhamento de risco mais sustentável, tornar esses agentes mais corresponsáveis por esse recurso, porque essa caixa d'água ela não está crescendo, muito pelo contrário, ela vem diminuindo, né? E aí desemboca onde? No SUS, onde a ética, para mim, seria mais importante ainda, né? Não dá para dizer que é mais ou menos importante do que nos suplementar, mas não tem como a gente não ter esse olhar. Então, a previsibilidade, o compartilhamento de risco, somado à eficiência, né? Então, assim, foi muito falado aqui, eu não vou debruçar sobre isso, mas efetivamente, como tornar esse sistema mais eficiente. Então, a ética do dia a dia tem esse papel, né? Eu vou tornar esse sistema mais eficiente quando eu estiver tomando as melhores decisões, quando eu estiver feito isso. A gente tem números aqui que são, assim, assustadores, inconcebíveis você pensar, por exemplo, no aumento, agora, na pandemia, de internações, de situações que não são acessíveis à internação. Então, não tem como você não olhar para isso e pensar assim, os hospitais, as pessoas não estão querendo ir aos hospitais por conta do isolamento, os processos seletivos estão realmente reduzindo, isso eu posso falar com muita tranquilidade aqui, então o plano está sendo ótimo. Não, isso é um represamento que vai vir ali na frente, a gente não tem grande noção de que isso vai ser a solução, não vai ser 2 meses de vale que vai salvar o ano, a gente tem certeza disso. Os números de agosto e setembro já têm sido aí números bem semelhantes ao que a gente tinha anteriormente, o próprio número de julho já foi bem alto. Então, assim,
mas como não pensar que alguém lá no dia a dia, no seu hospital, no seu evento, toma as decisões de internar ou não um paciente? Como é que eu agora começo a internar pacientes por motivos que eu não internava antes da pandemia, porque eu estou com leito vazio ou não? Não estou aqui julgando, pessoal, aqui não é o prestador, não é o operador, eu acho que temos falhas em toda a cadeia, e eu tenho feito muita meia-culpa, né? De que também existem por parte das operadoras, das nossas operadoras, das nossas filiadas, né? A Unidas representa 120 autogestões aí, são 4 milhões e meio, quase 4 milhões e 700 mil vidas. Não temos o tamanho da FenaSaúde, mas temos uma diversidade muito grande. 80% das nossas filiadas têm menos de 20 mil vidas. Então, grande parte das nossas filiadas são as pequenas operadoras que estão em região, muitas vezes, que o mercado não interessa em ir. O mercado não se interessa em ir atender 5 mil vidas numa região que não tem serviço, não tem como prestar o serviço, não tem, mas nós estamos lá, a autogestão está lá tentando fazer o máximo possível para dar esse acesso e esse tratamento. Então, assim, como lidar com isso, né? Como fazer isso? Como trazer essa ética para o dia a dia? Eu falo isso assim, qual é a minha proposta dentro do ética? Desde que eu cheguei lá para conversar com o Carlos e com o conselho, assim, cara, a minha proposta é trabalhar a ética no meu setor. Eu quero resolver o meu quintal. Então, assim, nós vamos brigar muito, né, e resolver o meu quintal, inclusive no sentido de contratação adequada. Então, resolvo dentro das minhas equipes, trabalho a ética dentro dos meus gestores, dentro da nossa turma, e vamos começar, então, enquanto contratantes, enquanto quem tem o poder de fechar ou abrir a torneira, vamos começar a fechar a torneira para quem eu não consiga garantir que seja ético, para quem eu não consiga garantir que me entregue eficiência, para quem eu não consigo garantir que me faça isso. E aí, a partir disso, a gente acaba sendo, né, uma mola propulsora de mudança no setor. Acho que quem paga tem um papel fundamental. Né? Você comprar... se alguém faz alguma coisa errada, é porque alguém está pagando por isso. É porque ele está conseguindo fazer isso de uma forma... Né, se ele não é ético, se ele não faz as escolhas certas, mas ele está fazendo, está sendo beneficiado de alguma forma, porque alguém está aceitando isso e alguém está levando isso à frente. Então, acho que separar o joio do trigo é uma função fundamental de nós, operadoras, que ainda tem o recurso. Né? Esse é um ponto que eu queria chamar a atenção aqui. O outro ponto que eu acho importante, né, é a gente também falar um pouco do que a Vera trouxe aqui, né, da ATS, da avaliação de tecnologia em saúde, do individual versus coletivo. Então, muitas vezes, a gente coloca um direito individual sobre um direito coletivo. Tenho muita tranquilidade de falar sobre isso, porque participo de um grupo, sou funcionário do Banco do Brasil, de carreira do Banco do Brasil, sou associado da CACI, sou gestor da CACI, que é o Plano de Saúde dos Funcionários do Banco, e agora numa posição aqui de Unidas, tentando ajudar todas as coligadas autogestões. E aí eu falo o seguinte, meu plano não tem fins lucrativos. A nossa caixa é nossa, ela é caixa dos funcionários. Eu assino, eu sou sócio. Então, assim, não tenho por que não ajudar. Quando eu estava na ponta, aprovando ou não um procedimento, eu fiz isso durante muitos anos, negociando com os hospitais e fazendo, é um colega do banco. A minha vontade era aprovar tudo. Cara, tudo que passar aqui eu quero aprovar. Mas não posso fazer. Ética me traz uma preocupação de não posso fazer, porque não tem recurso para fazer isso. Então, eu tenho que ter um discernimento enorme em entender o seguinte, com que regras nós vamos criar aqui, regras claras, objetivas, e dizer, posso fazer isso para você, não posso fazer para você. Que critérios técnicos? Aí eu tenho que trabalhar com a medicina baseada em evidência. Não tem outra forma. Uhum. Então, muitas vezes eu falo para o colega assim, olha, eu não estou dizendo para você não tome esse medicamento. Quem sou eu? Quem sou eu para dizer que eu não tomo? O que eu estou dizendo para você é que a gente não pode incorporar isso e dar esse acesso a todo mundo. Eu fiz essa discussão, vou pedir um parênteses para vocês, só para vocês entenderem como é essa discussão ética. Eu fazia essa discussão com o associado sobre Pilates, que é muito mais simples de entender. Eu falava assim, ó, quem é elegível a Pilates? Quem é? Qual é o critério para se fazer Pilates? Todo mundo deveria fazer Pilates. Alongamento, fortalecimento muscular, principalmente depois dos 40, né? Como eu. Pouquinho tempo, mas depois dos 40 você deveria fazer. Essa é uma função. Agora tá, então se todo mundo é elegível, como é que vamos pagar Pilates para todo mundo? Mesmo que eu seja excelente negociador, consiga negociar com as clínicas, fazer... Agora, quanto que isso custa? Eu fazia a quantia de beneficiar. Vamos imaginar que 10% das pessoas só façam, 90% não queiram fazer.
mas todo mundo tem direito, não tem como excluir, não tem como dizer assim, ó, o Anderson pode fazer Pilates e o José não pode. Porque não tem um caráter técnico, não tem uma discussão técnica de como fazer essa escolha. Aí eu digo para você assim, você não deve fazer Pilates. Não, você deve fazer Pilates, porque eu não consigo incorporar isso ao plano. Porque isso vai custar 30 milhões de reais só no estado de Minas Gerais. E quem vai pagar esses 30 milhões de reais? Todo mundo está disposto a fazer isso? O que a gente precisa entender, e aí isso eu falo com muita tranquilidade também, assim, quem paga a conta não é o plano de saúde. Quem paga a conta é o contratante, seja o beneficiário, seja a empresa. Uhum. Se eu incorporar o medicamento de 12 milhões citado para a Vera, ano que vem eu vou ratear esses 12 milhões de todo mundo que eu tiver o cálculo atuarial que vai utilizar para todo mundo. Vai subir essa conta para todo mundo. Imagina 12 milhões para um plano, como eu falei para vocês, nós temos várias empresas pequenas, imagina 12 milhões para um plano de 5 mil vidas. Tira o plano do ar. Acabou. Um beneficiário, acabou. Faliu o plano, pode fechar as portas, não tem o que fazer. Vai eliminar toda a PEL, PEONA, ativos garantidores, vai limpar o cara, não tem mais como fazer, vai fechar a empresa. E aí aquela empresa que hoje consegue atuar de forma na atenção preventiva, consegue fazer atenção primária desses beneficiários, consegue trabalhar o risco cardiovascular, consegue atender ali uma angioplastia, consegue fazer ali uma fratura, consegue fazer diversos procedimentos que são o cotidiano, aquilo que representa a maior parte das pessoas, vai gastar todo o seu recurso em uma vida. Essa vida não é importante? Muito importante, ninguém está discutindo isso. Mas assim, cara, não dá para pagar 12 milhões de reais numa ampola de um remédio, não tem como. Então a discussão ela tem que ser feita do caráter, sim, de uma outra forma. Não dá para liberar todos os oncológicos orais com 48 horas. Isso é impossível. Ninguém vai conseguir pagar essa conta. Isso gera mais desperdício, mais imprevisibilidade e menos eficiência. Então, assim, eu acho que a gente tem que... O recado que eu queria deixar aqui para finalizar é muito nesse sentido. Qual é o caminho? Transparência, KPIs, temos que saber quem são os prestadores de serviço, quem são as operadoras. Hoje, inclusive, a agência faz esse papel, tem bastante indicadores das operadoras. Mas cadê os indicadores dos prestadores? Se eu precisar fazer uma cirurgia de hérnia em São Paulo, quem é o melhor hospital? Qual a menor taxa de permanência? Qual é o menor custo? Qual é a menor taxa de reinternação? Quais são as equipes que têm melhores resultados? Tem um site, um instituto americano que chama US News, convido a todos a ir lá, o SNews, tudojunto.com. Cara, você consegue saber nos Estados Unidos onde fazer qualquer procedimento. Você sabe se a equipe de enfermagem é bem avaliada, você sabe se a hotelaria é bem avaliada, se a imunização para gripe é bem feita. Isso é transparência. Ética requer transparência, informação, empoderamento do beneficiário do que ele precisa fazer e onde fazer. Acho que esse, para mim, é o grande caminho, é o recado que eu queria dar. A gente precisa trabalhar muito nessa questão de informação e punição, pessoal. Não dá para não separar o joio do trigo. E a gente tem que punir, sim. Punição, eu falo, desde descredenciamentos, desde não levar esse recurso, desde polícia, de tudo que for preciso para se separar. Quem quer jogar sério, quem está fazendo bem feito e quem não está fazendo. E aí nós, pagadores, temos uma função importante nisso. Carlos, deixo aqui a minha fala. Desculpa aí pela empolgação, porque é um assunto que eu fico realmente muito, às vezes, pé da vida, mas estou à disposição aqui para a gente, para o debate, falar um pouco mais. Excelente. Muito obrigado. Anderson, acho que você trouxe, muito obrigado, você trouxe pontos importantes, como a necessidade da discussão de busca de eficiência, a questão da previsibilidade, compartilhamento de risco, que já está sendo discutido até no próprio SUS também, além da necessidade da transparência, medidas de desempenho e performance e a questão da medicina baseada em evidência. Antes de trazer as questões, eu vou começar por uma observação que a desembargadora Cristine Santini, que está nos assistindo, colocou, e aí eu já começo na sequência. Ela falou, excelentes colocações, entretanto, entendo que o sistema somente será apaziguado se houver equilíbrio. Evitar o desperdício, controlar fraudes, mas, ao mesmo tempo, rever a postura das operadoras de extremo controle do rol da ANS, que demora de forma excessiva a aprovação de tecnologias já consagradas nos meios médicos. Há um paralelo. Quanto mais houver negativa de coberturas devidas, maior será a porta para a prática de fraudes. Sustentar ser o rol da ANS taxativo somente seria possível se não se descesse a ele
a minúcias, como, por exemplo, limitar o tipo de radioterapia coberto, o que, com o devido respeito, não faz qualquer sentido. Ética é uma via de mão dupla e somente maior integração dos players, operadoras, associações de pacientes, sociedade civil, levará a equilíbrio do sistema, que, caso contrário, corre o risco de sofrer colapso. Essa observação da desembargadora, Cristine Santini, e aí eu já começo com a primeira pergunta e peço que vocês comentem ambas, né? Primeira pergunta quais foram os impactos da pandemia do Covid na saúde suplementar e como as operadoras têm reagido a esse cenário. Vocês chegaram a comentar, inclusive, sobre a questão da diminuição das cirurgias eletivas, e a impressão que se tem é que, de fato, isso tenha proporcionado um caixa razoável não esperado para as operadoras. Isso talvez fosse um alívio. O Anderson já indicou que agosto já não indica mais isso. E, por outro lado, essa vem também uma outra questão. Como lidar agora com o retorno de várias pessoas que deixaram de fazer o acompanhamento de doenças crônicas no tempo devido e provavelmente vão vir com uma situação talvez agravada demais. E aí eu deixo para os três, até se você quiser começar, Rogério, faz tempo que você não fala, então fica à vontade. A gente não está te ouvindo. Está mudo, Rogério, está mudo. Tudo? Agora veio, voltou. Ok, desculpa. Em relação ao impacto da pandemia, nós vimos impactos em quase toda a ordem econômica, na ordem social, né, na ordem da alteração do nosso cotidiano, né, nosso cotidiano familiar. Nós tivemos as questões do isolamento social, as questões do trabalho remoto, né, dessas questões. Nós temos lá, por exemplo, na agência, né, nós estamos com a sede, com todos os nossos servidores trabalhando de casa, né? Foi uma adaptação bastante rápida, porque a agência já vem desde 2016, já com teletrabalho, então nós tivemos uma possibilidade de atuar rapidamente, né? E a gente vem desenvolvendo esse trabalho. Na questão econômica, nós vimos o aspecto das empresas, né? Como o nosso mercado ele é preponderantemente empresarial, e as pequenas e médias empresas, em razão do isolamento social, distanciamento, acabaram por perder o fluxo, né, do caixa, né, as vendas. Então, nós tivemos aí uma perda bastante significativa nesse setor empresarial. Eu convido, inclusive, a todos, nós trouxemos esse dado no último boletim do Covid de setembro, né? A agência, a partir do mês de maio, dada a velocidade da pandemia e a necessidade de nós termos dados em tempos mais rápidos, nós passamos a fazer requisições de informações mensalmente, e todo mês a gente divulga um boletim. Inclusive, esse boletim nós trazemos também aspectos sobre o número de beneficiários e a movimentação dos beneficiários. A agência teve várias iniciativas em relação ao impacto da pandemia. Não posso citar alguns aqui, como a prorrogação de prazos, a incorporação de tecnologia. Nós fizemos a incorporação logo no dia 13 de março, nós já fizemos a incorporação do RT-PCR, que é a detecção do vírus. Posteriormente, em maio, nós fizemos a incorporação de outros 6 medicamentos e tratamentos, testes e tratamentos, e agora o último foi a incorporação do teste sorológico, né? Então, assim, a agência vem atenta, vem preocupada com as demandas, né? Outro ponto muito importante que traz bastante preocupação para a agência também foi a não procura a tratamento médico. Então, nós fizemos várias campanhas
de explicação e para que as pessoas não deixassem os tratamentos, de fazer os tratamentos, de fazer o acompanhamento, né? Tanto nós fizemos tanto campanha para o beneficiário, como também campanhas e informações junto às operadoras, para que elas tivessem a proatividade e a busca dos seus pacientes, a busca daquele paciente crônico, né, para que ele não deixasse de procurar o atendimento de saúde, uma vez que tinha e ainda tem, né, a gente ainda vê essa desconfiança, esse medo de se procurar um estabelecimento de saúde. Então, nós tivemos todas essas preocupações, né? Então, tem esse aspecto. A questão do retorno dos procedimentos, nós podemos ver também no boletim que já está bem avançado, mas ainda em números inferiores ao ano passado. Essa demanda está sendo gradual, sem dúvida alguma ela virá, essa demanda que está, vamos chamar, represada, né? Ela virá, mas ela vem num comportamento gradual, ela ainda não teve aquela avalanche como se poderia imaginar, né? A pandemia traz esse tipo de comportamento frente ao desconhecido também. A gente também não sabe exatamente como é que nós não sabíamos como ela se comportaria lá no começo e ainda não sabemos hoje como é que isso vai ter esse... Então, a gente acaba sempre trabalhando de forma preventiva, de forma acautelatória, né? Então, dentro desse aspecto, que eu vejo os impactos da pandemia, eu acho que nós ainda vamos levar um tempo ainda para aprender com a pandemia. Agora, o que sabemos hoje é muito mais do que sabíamos anteriormente, né? E todo dia a gente aprende alguma coisa com a pandemia. Perfeito. Vera? Então, só complementando que a gente tem 2 pontos, né? Com relação à questão do que as operadoras fizeram, como o doutor Rogério falou, né? Primeiro atendemos bem os 47 milhões de beneficiários, houve uma decisão de postergar procedimentos eletivos, mas foi uma decisão dos médicos e das pessoas, com receio do ambiente hospitalar, com receio de contaminação, então não houve nenhuma iniciativa das operadoras nesse sentido, e o que a gente observa é um retorno, né, um retorno já a índices de normalidade, e você vai ter uma convergência de maiores custos e maior uso do sistema em breve. Então, olhar essa situação como um retrato é equivocado, você tem que olhar o filme, né? Não dá para você olhar o período da pandemia, você tem que olhar isso num cenário maior, porque você já começa a sentir esses efeitos. Também incorporamos desde março o teste padrão ovo, que é o PCR, como o doutor Rogério falou, depois por determinação da Anvisa os sorológicos, enfim, e tivemos aí o processo de suspensão voluntária dos reajustes, isso foi foi voluntário das operadoras da FenaSaúde de maio, junho e julho, agora teve a determinação da ANS que está sendo cumprida, ou seja, tudo que precisava ser feito para apoiar nesse momento, as operadoras se colocaram de prontidão. Com relação à doutora Cristine Santini, que o doutor Rogério acabou não mencionando, que ela pergunta do rol. Então, eu não posso falar pela ANS, mas assim, como eu falei, eu tive uma passagem de muitos anos pelo Ministério da Saúde, conheço um pouco desse processo de incorporação. Como eu tentei colocar na minha fala, é fundamental que você tenha esse tipo de critério para a incorporação, porque ele traz um olhar, tendo em vista a finitude dos recursos, ele olha essas tecnologias e define o que é melhor se investir, já que não se pode pagar por tudo. Então, a melhor regra, é a regra mais justa, é a regra mais que é adotada tecnicamente no mundo inteiro. Em nenhum lugar do mundo se consegue pagar tudo para todos, até porque, eu sempre falo isso, diferente de tecnologias em outros setores, na área da saúde, a tecnologia sempre vem necessariamente trazer
um aumento de custo. Então, esse é o grande desafio, não só no Brasil, no mundo inteiro, como dar acesso, tendo em vista que cada vez, né, e talvez aí um questionamento é por que custa tão caro, né, qual é o valor disso. E aí o rol é o balizador, como a Conitec discute para decidir o que o SUS paga, a MS o que vai ser incorporado no rol. Então, é muito importante, como eu também tentei falar, que a gente trabalha com o conceito do mutualismo, cálculos atuariais baseados em uma determinada carteira. É muito importante que o rol seja, sim, taxativo, porque senão você traz uma enorme insegurança para o sistema, porque você tem todo um sistema baseado numa estrutura de custos que olha esse rol. Quando você traz para dentro desse rol coisas que não estavam nele, você desequilibra todo esse sistema. E a gente não está falando de coisas triviais, né? Como eu falei, a gente tem tecnologia hoje que para um paciente custa 12 milhões de reais. Então, não são coisas triviais. Então, é muito importante a existência do rol. Agora, é demorado o processo do rol, e aí até eu vou fazer uma ressalva pela ANS. Todo mundo viveu a pandemia, inclusive a ANS. Então, o atual rol foi pego, o processo dele teve essa avalanche da pandemia. Então, foi um impacto que existiu na vida de todo mundo, inclusive nesse processo da ANS. O processo precisa ser mais ágil? Vamos brigar, vamos batalhar, vamos construir para que ele seja mais ágil. Mas não eliminar esse processo que traz segurança para as pessoas, que traz segurança para o sistema. Eu acho que é muito importante entender que essa não é uma decisão da operadora para ser mais lucrativa. Essa é uma decisão que tem que ser tomada, seja pública, de financiamento público ou privado, para garantir sustentabilidade, porque não é possível pagar tudo para todo mundo, por mais que se deseja, como o Anderson comentou. É isso. Obrigada. Ô, Carlos. Oi. Desculpa, eu não tinha entendido que era para eu responder a da desembargadora. Fica à vontade, não, aqui... Você fez um comentário e falou, agora eu vou fazer a pergunta. E eu sou muito disciplinado. Se fizer a pergunta, eu te respondo a pergunta. Mas aqui é aberto, por favor. Mas como a doutora Vera, eu achei que você ia fazer essa pergunta depois, então eu não quis atropelar para não sair do... Mas permita-me, então, falar sobre a questão do rol, do que foi colocado aqui pela doutora Cristine Santini. A questão do quanto mais houver negativo de coberturas devidas, né? Coberturas que são devidas, isso está errado, isso não diz respeito à questão do controle da ANS no ponto de vista de incorporação de tecnologia, tá certo? Então, todas as tecnologias que forem incorporadas no rol da agência, elas são obrigatórias e elas são taxativas. Todos têm que respeitar e dar cobertura para aquilo que foi divulgado pela agência e incorporado pela agência. Tá? Não há a operadora não pode entender que ela é exemplificativa e não dá a cobertura. Isto é obrigatório. Outra coisa, o rol é mínimo. Várias operadoras possuem contratos para oferecer algo a mais do que o rol. E as diretrizes são feitas sempre com base, as diretrizes de utilização, com base na melhor literatura internacional, nacional, e todas as instituições colaboram com a formalização e com esta incorporação. Né? Nós temos lá o nosso... a participação dos membros da CANS, né, que era o antigo COSAúde, né, que é o Comitê de Saúde, onde todas as tecnologias são apresentadas, onde todos podem fazer a defesa da tecnologia, todos podem dar o seu contraponto, a sua visão, né, e esse ano, nesse rol, nós fizemos, inclusive, a contratação de pareceristas externos, né, que subsidiaram, com a maior expertise do país, subsidiaram todos os pareceres para a tomada de decisão da incorporação desse rol que nós estamos no andamento. Nós finalizamos agora a análise técnica, né, vamos agora para a parte da consulta pública,
tá certo? Ela vai ser pautada agora para o dia 30 na colegiada, para os diretores, então, aprovarem ou não a realização da consulta pública, que deve, então, ser agora no início de outubro, para que a gente possa cumprir o cronograma estabelecido na RN 439. Este é um ponto. O outro ponto é um ponto regulatório. Inclusive, na própria agenda regulatória da ANS, já está previsto a modernização e a revisitação de todos os normativos da agência, né? E já estava previsto a revisitação do normativo do rol. Ele tem um tempo muito longo, um tempo de 2 anos, então vamos rediscutir. Assim é que é feita a regulação. Se coloca para o mundo real, ele dá a resposta, a gente avalia e fazemos as implementações. Então, nós já tivemos 2 reuniões, sendo que a última foi na última sexta-feira, a respeito dessa modernização, onde também teve a participação de todas essas instituições de pacientes, instituições de operadoras, instituições de defesa do consumidor, ou seja, todas as instituições participam desse debate e nós estamos fazendo essa discussão sobre as questões da melhoria. Nós precisamos entender também que um órgão público ele tem limitações de pessoas, tem limitações de orçamento, tem limitações de prazos, de questões que têm que ser obedecidas no legislativo, mas a agência está empenhada nessa discussão, nesse debate, nós estamos fazendo essa discussão neste exato momento, tá? Então, assim, só para deixar bastante claro aqui, e acho que eu respondi, não sei se respondi a pergunta da doutora Cristine. Perfeito. E, desculpa não ter respondido antes, porque não tinha entendido. Anderson, antes de você responder essa, na verdade eu queria aproveitar e trazer ainda alguns outros elementos e já começar até uma nova questão e aí você responde, eventualmente complementando essa parte, que é a questão dos canais de comunicação com as operadoras. A gente tem 3 questões, uma da própria doutora Cristine, outra do Sérgio Madeira e outra do Glaucio, que tratam dessa questão. Primeiramente, nos canais do próprio segurado, do indivíduo, do cidadão, que ele muitas vezes não consegue falar sobre o seu problema nos canais de atendimento de saque, normalmente são terceirizados, e não se consegue entender e nem justificar e resolver a questão da negativa de cobertura, levando à judicialização. Esse primeiro. O segundo, do prestador, na verdade, do fornecedor do insumo, do equipamento, da prótese, que muitas vezes, por exemplo, num caso de uma cirurgia de urgência do joelho, por exemplo, o próprio distribuidor ou fornecedor ele não consegue ter acesso, seja aos prontuários médicos ou aos detalhes, até por uma questão do sigilo médico e agora até LGPD, e não consegue, então, avançar diante da recusa daquele procedimento, daquela utilização daquele produto. E, por fim, o terceiro, que já entra numa questão do canal de comunicação para oferta da cotação, que hoje muitas vezes está vinculado a um portal. Então, várias operadoras têm usado portais de cotação, nos quais se cobra, inclusive, uma comissão, e quando muitas vezes o próprio fornecedor se recusa a pagar tal comissão, ele acaba ficando fora do processo. Então, são 3 formas de enxergar a relação dos diferentes atores em momentos diferentes com as operadoras que a gente gostaria também que vocês acrescentassem aí algumas considerações. Bom, vamos lá, vou tentar ser bem rápido e objetivo. Primeiro, em relação ao impacto da pandemia, a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Às vezes a gente precisa olhar a floresta, acho que isso é importante, mas às vezes a gente precisa olhar a árvore. Então, assim, cada plano, cada instituição tem impactos diferentes, né? É claro que numa visão aqui que a gente está falando geral, e o Rogério traz muito bem, a agência vem fazendo esse acompanhamento, a gente está olhando aqui a floresta. Agora, se a gente analisar, por exemplo, um plano de autogestão que tem 50% da carteira acima de 60 anos, ele tem um impacto totalmente diferente de um plano que tem uma carteira de 6% de idosos. Então, a gente tem vivido situações muito peculiares, até por essa questão da pandemia ser realmente
uma grande fonte de insegurança, de desinformação, né? A gente não tem muito previsibilidade, nada. Então, a gente tem que olhar com muito cuidado para não ficar uma verdade absoluta para um lado nem para o outro, né? Eu acho que isso também é importante. E os reflexos são gigantescos. A gente tem reflexos, por exemplo, de tratamentos interrompidos, pacientes crônicos que interromperam o seu cuidado. Isso tem gerado um reflexo e a gente tem uma preocupação muito grande. Então, a atuação do tipo de fazer busca ativa nesses pacientes para que a gente pudesse ir atrás desse paciente. Cara, você não pode deixar de ir ao médico. Vamos fazer por telemedicina, vamos fazer de outra forma, mas você não pode interromper o seu tratamento. Se só diabetes de controlar, vai ficar complicado para a sua saúde. Então, tem diversos atores aqui, cenários, que eu não queria ficar delongando, mas assim, às vezes a gente tem que olhar a floresta, mas às vezes a gente tem que olhar a árvore e entender o ponto de cada um. Sobre a doutora Candice, que trouxe uma coisa muito importante aí, que foi falado, eu vou ser bem objetivo e me desculpem se eu colocar de uma forma pejorativa, eu tenho muita tranquilidade de falar nisso, porque participo, sou gestor do plano em que eu sou sócio, do que eu sou associado, e que amanhã estou com meu filho ou minha filha no hospital fazendo isso. Então, assim, eu posso ir para Campinas num carro popular, de ar-condicionado, direção hidráulica, não estou falando... E eu posso ir para Campinas numa Mercedes. É fato. E de Mercedes vai ser muito melhor. Não tem como. É melhor. É melhor. Agora, eu preciso ir de Mercedes? Quer dizer, aquilo que a Vera traz, o coletivo a qual eu trabalho está disposto a todo mundo ir de Mercedes? Ou vamos levar naquilo que é essencial? Vamos tentar fazer o básico, mas levar essa pessoa lá de Mercedes? Essa é uma discussão que a ética está profundamente dentro, está tudo, mas ela é de extrema dificuldade. Muita dificuldade de se fazer. Muita dificuldade de se fazer. Então, assim... Eu acho que temos que ter mais transparência, trazer mais pessoas para essas discussões, entender empatia, se colocar no lugar do outro. Porque no carro popular, eu pego 700 mil colegas do Banco do Brasil, com aposentados, pensionistas, familiares, e consigo levar para Campinas no carro popular. Na Mercedes eu não consigo. Eu vou deixar muita gente para trás e muita gente vai ficar sem atendimento. Então, assim, essa discussão ela é muito difícil. A senhora citou aí, eu li aqui, fiz questão de ler a pergunta, a questão, por exemplo, da radioterapia. A gente tem radioterapias que são processos melhores, mais caros do que outros. A gente, por exemplo, no plano identifica o seguinte, se é a mama esquerda, que está mais perto do coração, vamos usar uma radioterapia mais cara, uma convencional, uma não convencional. Se eu estou usando a mama direita, que está mais longe do coração, vamos usar a convencional. É uma eficiência, é uma busca de eficiência, não é... trabalhar de forma... Não sou médico, tá? Estou falando isso porque a gente acaba quase tendo um CRM de tanto que a gente lida com isso no dia a dia. Mas eu estou dizendo para vocês que essas são as escolhas. E é assim que eu aprendi e é assim que eu falo para os meus associados. Pessoal, essas são as escolhas. Nós vamos pagar mais caro quando ela for extremamente essencial, que eu vou fazer uma radioterapia numa mama esquerda, e vamos pagar mais barata quando eu conseguir fazer com a mais barata e conseguir o mesmo resultado, mesmo desfecho de saúde, a mesma qualidade, e vamos curar o câncer de mama da mesma forma. Mas são difíceis de fazer. Critérios que não são colocados em momentos muito difíceis para a pessoa. A pessoa está ali, ela está com a doença, ela está aterrorizada, está debilitada, Então, assim, é difícil fazer essa discussão, muito difícil. Então, a gente clama muitas vezes para o serviço parceiro. Aí eu falo de quem compra ter a responsabilidade, assim, cara, vou contratar serviços que vão oferecer para o meu beneficiário o melhor, mas ao custo mais adequado e mais sustentável. É muito difícil. Para já entrar, então, assim, essas discussões eu acho que merecem um dia de debate e eu faço elas com muita tranquilidade, pessoal, com muita tranquilidade. E eu digo assim, cara, então a CACI me obriga a fazer essa. Não, a CACI está dizendo que essa é o que a gente consegue pagar para 700 mil vidas. Agora, se você quiser pagar o outro, é uma decisão sua. Agora, eu não posso simplesmente incorporar isso. Acho muito importante citar, cara. Agora eu vou passar, tá? Eu posso só pedir para a Vera fazer umas considerações, que ela tem que ir para uma outra reunião meio-dia. Tá. E a gente aí volta para você também fazer as suas considerações, inclusive respondendo as perguntas, e o Rogério também. Vera, você quer comentar sobre os canais, rapidamente? Bom, só peço desculpas, mas eu tinha entendido que terminaria meio-dia, então já nesse novo normal a gente tem uma agenda atrás da outra, né? Então, o papo está muito bom. Mas eu tenho disponibilidade para a gente voltar a conversar, encaminhar perguntas.
As operadoras têm o seu sistema de saque extremamente regulado, né? Está aí o doutor Rogério, que eu acho que vai poder falar sobre isso com mais propriedade. Então, existe uma regulação, eu acho que é o setor que tem maior regulação nesse canal de atendimento ao cliente, com geração de NIPs, com geração de multas. E hoje está em discussão uma revisão do decreto dos saques pela Senacom. Nós estamos participando ativamente desse grupo, mas consideramos que esse atendimento via saque é bastante satisfatório pelas operadoras. E cada uma tem o seu mecanismo de atuar nessa questão. Muitas operadoras já avançaram nessa questão de resolução, né, de antecipar resolução de conflitos, evitando judicialização, mas aí é caso a caso. Mas queria parabenizar o Carlos Eduardo pelo Instituto em si, muito bacana, não tinha me aprofundado em conhecer, mas para participar do evento fiz isso, excelente iniciativa, vamos conversar, eu acho que temos muitas sinergias que precisam ser exploradas, e aproveito para deixar aí um grande abraço para o doutor Rogério, até o nosso próximo webinar, né, que eu tenho certeza que deve ser em breve, para o Anderson, para a Patrícia e para você, e a gente volta a falar. Obrigada, boa tarde para todos. Obrigado, Vera. Obrigado, Vera. Anderson, por favor, se puder continuar, eu peço desculpas. Não, ok, isso, tudo bem. Então, eu estava aqui respondendo aqui, só para um pouquinho antes dos canais, só para concluir também aqui da doutora Santini, que eu acho importante, a Vera até citou aqui, e é bom, talvez o Rogério depois também, se quiser complementar, assim, a ANS, a gente estava num setor extremamente regulado, tá? Eu falo assim, as operadoras, eu até convido a conhecer, né, não só a doutora, mas quem quiser conhecer, assim, as operadoras possuem um arcabouço gigantesco internamente para trabalhar com NIPs, com abertura de processo, com ouvidoria, né? A ouvidoria é obrigatória hoje, tem que trabalhar fortemente. Então, assim, cara, falar em NIP numa operadora hoje é um pandemônio. Assim, a gente tem equipes exclusivas dedicadas a trabalhar não só no atendimento da NIP, mas a trabalhar principalmente no que causa NIP, para que a gente não tenha, a intenção é não ter NIP. Toda operadora, toda equipe hoje tem meta nas operadoras de baixar o número de NIPs. Quer dizer, o que está causando essa NIP, né? É importante só explicar o que é a NIP exatamente. Ah, tá. A NIP é uma notificação, né, preliminar, aquele momento em que é uma denúncia, uma abertura de uma dúvida, ou qualquer questionamento que o beneficiário, qualquer beneficiário, possa fazer a qualquer operadora via ANS. Quer dizer, a ANS, ela estaria arbitrando esse processo porque ela faz todo esse controle dessas NIPs. Inclusive, ela pode julgar a NIP procedente ou improcedente. Eu estou querendo a cobertura de alguma coisa que não está no rol. Tecnicamente, pela equipe técnica, por todas as avaliações, entende-se que nesse momento isso não está coberto como obrigatório. Então, a ANS avalia que essa NIP é improcedente. Se há, como foi colocado pela doutora aqui, uma negativa de algo que tem cobertura, é uma NIP procedente, a operadora tem prazo curto, e mais do que isso, né? Acho que é enaltecer aqui o trabalho da agência, em que a agência ela avalia, inclusive, a floresta de NIPs. Ela avalia a quantidade de NIPs que essa operadora está recebendo. Inclusive, assim, se eu estou acima da mediana por 2 trimestres seguidos, eu fico proibido de comercializar aquele produto, eu fico proibido de colocar mais pessoas. Isso traz sanções automáticas à operadora. Então, assim, a ANS tem um controle. Por isso que eu falo que a NIP pode sentar, abrir aí a caixa de qualquer operadora de processo de NIP, isso é trabalhado ao extremo, entendeu? Porque a gente quer não só que o beneficiário não abra, que ele seja atendido, é óbvio, a gente quer um beneficiário bem atendido, uma experiência boa desse beneficiário, mas, ao mesmo tempo, as sanções são duríssimas, duríssimas. A gente sofre intervenções técnicas. Vem a equipe da ANS, deixa eu ver esse processo seu aí, cara, tá abrindo NIP demais sobre esse processo aí. O que está acontecendo aí? Por que seu central de atendimento não está respondendo? Por que você não está fazendo isso? E aí vem um termo de ajustamento de conduta junto à ANS, mudando esse processo, fazendo isso de forma diferente. Então, assim, às vezes a gente tem casos isolados e tal. Mais uma vez eu clamo para quê? Separar o joio do trigo. Então, assim, não dá para uma operadora hoje funcionar sobre ameaças de NIP, cara. Ninguém vai funcionar negando tudo e deixando que vai ser. Judicialização é o último caso. Até vejo hoje que judicialização muitas vezes é usada de forma desnecessária.
levando custo para as pessoas, de honorários, né? Levando processos desnecessários a um judiciário que já está entupido de processo, enquanto ela poderia resolver assim pela INS, se for preciso. Deveria primeiro tentar a operadora, no seu central de atendimento, não resolveu tentar a ouvidoria da operadora, que é um segundo canal de contato com a operadora, e aí não resolvendo, fazer a abertura da NIP. E eu não sou contrário, não. Se você tem o seu direito, tá? A NIP. E aí, assim, eventualmente, porque na minha experiência as NIPs têm resolvido praticamente 100% dos casos, eventualmente alguma situação seria levada ao juizado, mas seria a exceção da exceção. Então, muitas vezes a gente leva um assunto para o juizado sem qualquer necessidade. Às vezes o beneficiário, eu tenho casos que eu tenho liminar, que eu não tenho sequer uma chamada de atendimento na minha central. Muito menos na minha ouvidoria, muito menos uma NIP. Quer dizer, o cara teria 3 instâncias para poder trabalhar aquele pedido antes de chegar à via judicial. Então, acho que informação e transparência é tudo nesse processo. E nenhuma operadora consegue trabalhar, consegue manter o seu produto comercializado, portas abertas, sobre negativas que gerem NIP. Não consegue. Isso é impossível. Estou falando isso na prática. Estou falando da prática. Entendi. Então, isso responde aqui a questão do saque, né? Que eu acho que fica claro sobre a expressão. As operadoras... Eu vou aproveitar e jogar as perguntas para o Rogério, até como ele enxerga, porque infelizmente a gente está chegando, já passou do final. Se me permite, Carlos, só 10 segundos, só porque aqui tem um fato aqui que eu acho importante. Primeira questão da urgência do fornecedor, pessoal, justos pagam pelos pecadores. Prestadores urgenciam procedimentos para sair fora de cotação. Porque se é urgente, não tem como cotar. Então eu pego o mensagem e falo assim, cara, passa no pronto-socorro amanhã à noite, vamos fazer a cirurgia lá. Eu urgencio procedimentos que não deveriam. Isso acontece demais. É um fato. Portal que tem cotação, que pede percentual para o fornecedor, denuncie. A Unidas denuncie para mim. Se for uma autogestão, pode denunciar para mim. Denuncie. Denuncie que eu estou aberto a sentar com quem estiver denunciando, com quem tiver denunciado, encontrar um caminho. Por que tem, por que não tem? Isso não é uma prática que a gente defende, é uma prática que a gente abomina. Isso é totalmente aberto aqui, tá bom? Eu encerro por aqui. Obrigado. Excelente, Anderson. E, Rogério, nesses pontos, como que a agência vê a existência desses portais com esse tipo de situação, ou mesmo aquelas situações de emergência em que você tem pouco tempo para lidar, imaginando que não é a situação da fraude, mas acaba não se tendo o espaço, essa questão dos canais de contato com as operadoras. Como que a agência enxerga isso? E aí eu já convido para fazer as suas considerações também. Todas as questões que são entendidas como não conformes, elas devem realmente ser levadas ao conhecimento das operadoras, para saber para que as operadoras tenham essa noção. Queria falar sobre a questão das ouvidorias, né? A agência tem a sua resolução, a resolução normativa 323 de 2013, que regula as ouvidorias de todas as operadoras. Atualmente nós temos 99, o último relatório foi 99,9% de todos os beneficiários estão em operadoras cadastradas junto à agência. São mais de 95% de todas as operadoras estão cadastradas suas ouvidorias, porque isso é uma obrigação das operadoras, e isso engloba 99,9% de todos os beneficiários. Então, esse canal, ele serve para garantir o acesso do beneficiário ao atendimento ágil, que seja eficaz, tem atendimento à regra dos horários, à regra das respostas, né? E tem que ter ampla divulgação na existência dessa organização. Então, assim, não é para ter dificuldade. E uma vez tendo qualquer dificuldade, você pode também entrar com uma reclamação junto à ANS, né? Conforme foi falado, a questão da NIP, da notificação intermediária inicial, né, do procedimento preliminar, perdão, ela é insumo para vários programas da agência. Por exemplo, a suspensão de comercialização de planos de saúde, né? Então, lá, de 3 em 3 meses, pode ver que a agência, de forma transparente, apresenta todos os planos de saúde que foram suspensos naquele ciclo.
Então, a NIP é um importante insumo. E ela é um importante instrumento de resolução de conflitos. Nós temos mais de 90% de tudo aquilo que chega na agência é resolvido no prazo de 10 dias, no máximo 10 dias. São 10 dias úteis para as questões não assistenciais e 5 dias úteis para as questões assistenciais. Então, nós temos índices enormes. Nós tivemos 130 mil, mais de 130 mil reclamações no ano passado, e nós tivemos e alcançamos o índice de mais de 90% de resolução dos conflitos. Na pandemia, eu acabei não falando, mas é importante, quando você entra lá na nossa página, www.ans.gov.br, você já vai ver lá um linkzinho chamado de flag, né, que ela tá coronavírus. Quando você clica lá, você pode acompanhar as demandas diariamente, as demandas de reclamações e pedidos de informações dos beneficiários. Então, você pode acompanhar isso diariamente. E também no relatório em dados do setor, participação da sociedade, você pode acompanhar o índice de reclamação da sua operadora, né? E também o índice de desempenho, também o IDSS também, que é importante para você saber como é que está se comportando a sua operadora. Então, e a NIP, ela é insumo para todos esses programas também. Então, é importante que venha esse conhecimento, a agência tome esse conhecimento, que a partir desse conhecimento é que a gente pode ver a potencial falha de mercado, a existência de uma falha de mercado, ou um comportamento não conforme com a regulação e atuar, né? Inclusive, a própria diretoria de fiscalização, ela tem uma intervenção fiscalizatória quando sai algum ponto fora da curva, dentro dessas reclamações, ela intervém e vai fazer essa intervenção fiscalizatória junto à operadora. Então, todas essas questões estão previstas em normativos da agência e é importante que o beneficiário utilize os nossos canais e nos traga essa informação. Perfeito. Patrícia, você quer fazer os seus comentários finais, antes de eu fazer os encaminhamentos? Sim, se for comentário final, então, agradecer aqui enormemente a gentileza do convite da agência, estamos sempre à disposição. Carlos, muitíssimo obrigado pelo convite. Patrícia, obrigado pelo convite, um abraço também ao Anderson aí. E também a Vera, que já saiu. Eu acho que foi um momento memorável. Ouvir de vocês, inclusive, não só como representante aqui do Conselho de Administração do Ética, mas também como empresária, que já estamos aqui no ramo da saúde há mais de 40 anos, ouvir todo esse posicionamento de vocês nos dá uma clareza muito maior e como é importante a gente poder ouvir todas as partes envolvidas, né? Eu acho que a participação de vocês nesse webinar, nesse nosso debate, e as perguntas também enriqueceram demais toda a apresentação nossa e fez com que a gente pudesse olhar por prismas diferentes. E eu acho que é isso que é rico, a gente poder ter a oportunidade de ouvir os diferentes pontos de vista. Então, foi muito esclarecedor, foi rico mesmo. Então, que seja um início de uma relação muito ampla e muito duradoura. Só tenho a agradecer. Obrigada e fico feliz por estar participando. Obrigada. Obrigado, Patrícia. Bom, eu acho que fica claro, Rogério, inclusive, a importância de uma relação mais próxima do Instituto Ética Saúde, que consegue congregar aí toda a cadeia de valor de saúde num ambiente neutro, onde as discussões de negócio não são o ponto principal, mas que a gente consegue realmente olhar para o lado do paciente, olhar para o lado da sociedade e trazendo todo mundo para a mesma mesa. Isso mostra a importância de ter, de fato, esse acordo de cooperação com a ANS, até para ter uma forma de dar o encaminhamento para aquelas situações que, como o Anderson falou, são inaceitáveis e, como Unidas e as operadoras estão ali, eles já dão um encaminhamento de forma muito clara e transparente, mas nem sempre é assim.
Então, existem, sim, ainda algumas distorções de mercado que a gente pode ver, sejam nesses portais, seja, às vezes, numa forma injusta de lidar com um determinado fornecedor e que acaba ficando, até pela diferença do poder econômico, muitas vezes silenciada ali e morre ali naquele momento. Então, acho que tem várias oportunidades, sim, de melhoria do sistema. Então, eu agradeço muito este primeiro momento. Já ficou claro que a gente vai ter que fazer outros, e eu vou incomodar a Margarete na ANS e Rogério para cavar outras oportunidades, que foi realmente muito bom. Anderson, olha, agradeço muito a sua parceria e a sua participação permanente, seja no nosso conselho, seja aqui neste momento. Agradeço a Vera por ter participado também aqui do nosso webinar. Patrícia, muito obrigado por ter representado aqui o Conselho de Administração. E eu declaro, então, encerrada. O Marlon vai só colocar um questionário, não sei se você vai colocar agora, Marlon, por favor, se for, tem ainda alguns minutos. Aí mais uma questão de... é automático. Então, à medida que vocês forem saindo, vai, então, ter um questionário, eu peço a gentileza que respondam. Tá bom? Então, esse webinar vai ficar gravado, nós vamos disponibilizar, Rogério e Anderson, até o canal do YouTube também, se vocês quiserem divulgar em diferentes mídias sociais ou mídias diferentes, fiquem à disposição. Nos canais do Ética Saúde, seja no site, no nosso YouTube, também vão estar lá. Então, agradeço a todos, tenham um bom dia e fiquem seguros. Obrigado.